lá, galerinha. Questão número 5. Tive que refazer essa daqui. Vamos lá. A partir do conjunto que tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 5, certo? Escreva um único número de 3 algarismos que seja divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então é fundamental que vocês entendam de critérios de divisibilidade. O critério de divisibilidade, eu até resolvi separar aqui para vocês, ó, aqui do lado, ó, tem o critério de divisibilidade, ó, tá aqui, ó. Dos números do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6, beleza? Então vamos lá. Os critérios de divisibilidade, eles estão aí. E ó, nós temos que escrever um único número de 3 algarismos, ó. Um único número de 3 algarismos. Então vou fazer o que? Deixa eu só pegar uma outra ferramenta aqui. Tá aqui, ó. Um único número de 3 algarismos. Tá aqui. Um único número de 3 algarismos. Se ele tem 3 algarismos, então vai ter uma posição para cada um dos 3 algarismos. Ó. 1, 2, 3 posições o número vai ter. Ok? Bom, aí você tem que começar fazendo uma série de análises, né? Eu posso começar aqui pelo 2, por exemplo, ó. Para esse número que nós vamos montar aqui ser um número divisível por 2, ele tem que ser par. E para ser par, o último algarismo tem que ser composto por algarismos que sejam pares, né? Então, eu só posso usar ou o 0 ou o 2 aqui na última posição. Então, eu posso colocar o 0 ou o 2, para que esse número de 3 algarismos seja par. Ok? Agora vem aqui. Eu posso utilizar qualquer um outro critério aqui, mas se eu for reparar, o único critério que depende desse último algarismo aqui, nesses casos, é o do 2 e o do 5. Ó. O 5 ó, são números terminados com 0 ou com 5. Ou seja, aqui na última posição, para ele ser um número divisível por 5, aqui só pode ser ou 0 ou 5. Agora, logicamente, pensando logicamente, se eu coloco 2 aqui nessa última posição, esse número ele vai ser divisível por 2, porém não será por 5. Para ser divisível por 5 tem que ser 0 ou tem que ser 5. Se eu coloco 2 não vai ser divisível por 5. Então ele obedece o critério de divisibilidade do 2, mas não obedece o critério de divisibilidade do 5. Então nós já vimos que 2 logicamente eu não posso colocar. E o 5, será que eu posso colocar? Também não. Por quê? Se eu coloco 5 na última posição aqui, esse número vai ser divisível por 5, porém não vai ser divisível por 2. Como tem que ser divisível por 5 e por 2, então o 5 não vai me servir. Agora, o 0 eu posso? Até o presente momento, sim. Por quê? Se eu coloco o 0 aqui, o 0 é par, e vai gerar um número, esse número de 3 algarismos vai ser um número par, logo ele vai ser divisível por 2. E por terminar com 0, esse número também ele é divisível por 5. Então, me atende a esses dois critérios. Então, eu já sei que independente do número que eu for montar aqui, ele vai ser divisível por 2 e por 5, independente do algarismo que eu colocar aqui na frente. Bom, já a parte do número já foi, né? Agora vamos para o restante. Bom, e já analisei o critério do 2 e analisei o critério do 5. Agora, se eu posso analisar o do 3, por exemplo, números cuja soma dos algarismos é múltipla de 3. Como eu só tenho um algarismo e preciso dos outros dois para somar, então eu pretendo não utilizar esse agora, porque ele não vai me facilitar em nada usar o critério de divisibilidade do 3. Então eu vou para o do 4, você vai ver que o do 4 vai facilitar em muito a nossa vida. Por quê? Ó? Quando o número é divisível por 4, o número que é par, se o número for par, e ele terminar com 0, 0, por exemplo, é um número divisível por 4. Ou então, os dois últimos algarismos do número formaram um número divisível por 4. Ou seja, se eu já colocar um 0 aqui, nessa segunda posição, eu já vou ter, independente do número aqui, diferente de 0 que eu colocar, já vai me gerar um número que é divisível por 4. Então, eu vou ter um número divisível por 4, divisível por 2, divisível por 5. Só me resta agora achar qual algarismo que eu vou colocar aqui, ó, de maneira que esse número que eu estou formando seja agora por 3 e por 6, é o que está faltando, né? Por 3 e por 6. Mas olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Para eu saber que o número é divisível por 6, é só ver o seguinte, ó. O número tem que ser divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Eu já sei que o número que eu estou montando aqui já é divisível por 2. Só me resta torná-lo divisível por 3. Se ele se tornar um número divisível por 3, consequentemente ele vai ser divisível também por 6, porque ele já é por 2. Então,
Qual algarismo que eu posso colocar aqui na primeira posição? Vou ver o critério de divisibilidade do 3, ó. Por 3, número cuja soma dos algarismos é múltipla de 3. Então eu tenho que colocar o algarismo aqui e somar os 3 algarismos e tem que gerar um número múltiplo de 3. Eu não posso colocar o zero aqui na primeira casa, né? Porque senão vai gerar um número de 3 algarismos. Se eu colocar o 1 aqui e somar os algarismos, vai dar 1. Se eu colocar 1 aqui, ó, por exemplo, vai ficar 1 mais 0, 1 mais 0, mais 0. Somei os algarismos, vai dar 1. Não dá múltiplo de 3 esse número aqui. Se eu coloco 2 aqui, vai ficar 2 mais 0 mais 0, que vai dar 2. E não é um número múltiplo de 3. Mas se eu coloco 3 aqui, aí sim, 3 mais 0 mais 0 dá 3. E 3 é um múltiplo de 3. Logo, o 300 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. É divisível por 2, porque termina com o algarismo par, ele é um número par, né? É divisível por 4, porque tem 2 zeros no final. É divisível por 5, porque termina com 0. E é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3. Logo, encontrei um número, que é o 300. O 300 obedece todos os critérios, ou seja, ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Tem um outro número aí que é o 120, e vocês investiguem aí depois se ele realmente obedece os critérios de divisibilidade desses números aqui que foram dados. Espero que todos tenham entendido. Se eu fui muito rápido, volta novamente, reveja o vídeo aí 1, 2, 3 vezes. Qualquer coisa você comenta aí ou fala comigo em sala de aula, tá? Até a próxima. Tchauzinho.